Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Gestão Inteligente. E hoje estamos com a presença com uma pessoa muito especial. Estamos aqui com Tinara Fabrini. Tinara é escritora aqui do livro Sua Melhor Versão. E ela vai falar um pouquinho para vocês como foi essa produção desse livro, toda essa história. Por quê? Há pessoas que transformam suas dores em prisões e aquelas que transformam em asas. E a nossa convidada de hoje, ela é a prova viva de que a mente, quando bem cuidada, pode ser a chave de uma vida plena. Então, Tinara, seja bem-vinda aqui no podcast Gestão Inteligente. Lembrando que o nosso podcast, ele é um programa institucional, é um projeto de extensão do Instituto Federal do Paraná, aqui da cidade de Assis Chateaubriand. E nele nós temos várias pessoas que fazem parte dele, que são professores, técnicos administrativos, a comunidade, que nós temos o nosso técnico de som e imagem, que é o Gilmar. Temos nossos alunos também, que fazem parte desse projeto. Então, nós estamos aqui hoje, nesse episódio, com você em especial, para divulgar esse seu trabalho e conhecer um pouco mais de você com relação aqui a tua trajetória, o que você fez, da onde que você veio, que eu já sei que você é uma das nossas conterrâneas aqui da cidade de Assis Chateaubriand. Então, eu queria saber um pouco mais assim, de você. Conta a sua história um pouco para nós. Obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio de todos. A minha história, eu me lembro bastante do ano de 2005. No ano de 2005, eu estudava na Escola Pascoal. E uma parte de mim despertou ali, quando eu estava por volta dos 9 anos, no 4º ano da Escola Pascoal. Fui convidada para ser candidata, assim, azinha do concurso. Todo ano tinha aquela festa junina e, para minha surpresa, fui convidada. Fiquei super feliz, porque era um dia que alguma das meninas que eram convidadas e os meninos se vestia no caráter de princesa, os meninos de terno, e não no tradicional, que era a roupa caipira, o traje caipira. E eu fiquei com aquela coisa de ter o dia de princesa, que era colocar aquele vestido. Mas também tinha os prêmios. O prêmio para o primeiro lugar das meninas era uma bicicleta e uma boneca. Depois era só bonecas. E para os meninos também, eu acho que era um carro, não me lembro, e bicicleta, e depois só o brinquedo. E eu fiquei querendo muito a bicicleta, porque eu não tinha bicicleta. E eu tinha que vender rifas para ganhar. Eu comecei a rodar a cidade. Rodava de manhã, à tarde, à noite. Eu subia sempre por um lado da avenida e depois descia pelo outro vendendo rifas de R$1. E as pessoas, quando você ia oferecendo, elas compravam facilmente ou disfarçavam? Não, tem sempre o não, tem pessoas que ignoram, mas vendi muito. Eu entrava de porta em porta e tinha o meu discurso ali. Para cada pessoa que eu parava, eu tinha aquele discurso. E tinha pessoas que eu parava já pela segunda ou terceira vez, ou várias vezes, e a pessoa, eu já comprei de você. Às vezes eu conseguia vender de novo, outras vezes não, mas continuava vendendo. E aí no final do concurso, eu ganhei entre todos. Acho que juntava todas as crianças e eu fiquei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha! Porque eu queria uma bicicleta. E nessa de rodar a cidade toda, de porta em porta, eu comecei a conhecer muito o comércio. E aprendi que quando a gente quer alguma coisa, é possível ir atrás, é possível ir de porta em porta. E dali veio essa, eu vou dizer assim, resiliência de correr atrás. Seria como aquela persistência de querer alcançar alguma coisa, eu quero aquilo, e você tendo força de vontade, você chega lá. Então, seria aquelas vezes assim, que o maior presente da vida vem disfarçado de uma dor. No momento que você estava ali correndo atrás, de certa maneira, às vezes, ouvir os não das pessoas era uma frustração, uma dor, mas todo aquele sofrimento, de certa maneira, aquelas dificuldades que você teve, mas chegou e conseguiu aquele objetivo.
Que era conseguir a pontuação para conseguir a bicicleta. Foi. E aí ganhei a bicicleta e vendi tão bem as rifas que no ano seguinte, daí eu mudei de colégio, fui pro estadual. A escola depois foi procurar os meus pais para pedir autorização para que eu voltasse a vender rifas para a escola. Era uma forma de arrecadar fundos, né, para a escola. E eu aceitei o convite e mais uma vez fui vender rifas na cidade para ganhar um aparelho de DVD. Porque há 20 anos atrás, ter um aparelho de DVD era para família de classe alta, para quem tinha dinheiro, e a gente não tinha. Então, ter um aparelho de DVD era um sonho. E aí, mais uma vez, vendi rifas, ajudei, contribuí e ganhei um aparelho de DVD. Que legal. E sabe que também uma vez eu fui para os Estados Unidos e o meu sonho era comprar um aparelho que era DVD e e cassete no mesmo aparelho. Nossa, que custava caríssimo. E aí eu fui trabalhar uma época nos Estados Unidos, quando eu vi lá o preço menos da metade que era aqui no Brasil, eu falei assim, meu Deus, como diferença, como as coisas acontecem, né? E depois você continuou aqui, você falou que você foi uma época para Portugal. Isso você já era adolescente? Você já tinha finalizado algum curso de graduação? Você estudou lá? Como é que foi? Não. Depois dessa segunda vez vendendo rifa, num comércio que eu ia sempre, e eles lá conheciam os meus pais, perguntaram se eu conhecia alguém que gostaria de trabalhar ali nos finais de semana. E eu falei, Mas a pessoa não sabia a minha idade. Quando eu falei a idade, falou, não, você não pode, é muito novinha. Eu falei, não, eu posso. Aí eu fui no meu pai, chamei meu pai, conversei com a minha mãe. Eles deixaram, foram lá, conversaram com aquele que era meu patrão. E eu comecei a trabalhar aos finais de semana. Ajudava nas limpezas, ajudava no atendimento ao balcão. Depois de um tempo, comecei a trabalhar como garçonete naquela lanchonete que era o Caribe Choperia. Lembra? Aqui em Assis mesmo? É, ali do lado do Móveis Paraná. Não, lembro, agora lembrei. Então ali tinha o Caribe Choperia. Eu comecei a trabalhar ali, eu já estava com 12 anos. Aí comecei a trabalhar ali todos os dias. Trabalhava com pessoas mais velhas, recebia um salário como elas. E aí foi crescendo um pouquinho da ambição, a busca por construir alguma coisa. Você vê que antigamente as crianças elas conseguiam fazer algumas coisas mais pequenas, vamos dizer assim, com baixa idade. Hoje, qualquer coisa, você vai colocar um adolescente ou uma criança para fazer pelo menos 12 anos ainda considerado criança, ela não pode isso, não pode aquilo. E para você foi um diferencial que fez você a dar valor na vida, até mesmo o valor no trabalho, de como conseguir as coisas, que não é algo que é fácil no dia a dia. Então, começou a ter aquela questão de dar valor nas coisas, e que hoje a gente vê com a mudança das leis, que hoje qualquer criança fala, não posso, não pode. Então já como que na nossa época a criação foi bem diferente e fez com que nós nos tornamos o que somos hoje. Então hoje a gente vê mesmo muito uma geração muito mimimi, tudo não pode, você vai corrigir, eu vou te levar no conselho tutelar. E antigamente o conselho tutelar era o chinelinho dos nossos pais, né? Então você entrava na linha ou ia. E isso, a partir da sua fala, deu para perceber um crescimento de vontade de você chegar em algum lugar. Mas como é que surgiu essa questão de você ter entrado pro coaching, ter se tornado mentora? Foi lá em Portugal ou você já saiu do Brasil com alguma formação? Como é que foi a sua história ter ido para Portugal? Então, depois dos 15, quando eu estava perto de completar os 16 anos, eu queria buscar um trabalho ou oportunidades diferentes, novas. E aqui em Assis eu estava me sentindo assim, sem visão, sem oportunidades. Eu trabalhava à noite e eu já estava cansada de trabalhar à noite. A nível emocional, físico, eu ainda era muito novinha, era uma adolescente, pré-adolescente. E quando a gente começa essas coisas assim mais jovem, como se diz,
há um peso emocional, a gente cria ali como se diz a palavra? Não é ruim eu ter começado tão novinha, mas isso trouxe um peso, uma carga emocional, pressão muito grande. E comecei a me sentir esgotada aqui. Então, minha família percebeu isso e recebi um convite para ir para o Mato Grosso. Fui para o Mato Grosso na casa de uma outra tia, passei lá alguns anos. E passado mais um período, acho que ao fim de 4 ou 5 anos, surgiu então outro convite de uma outra tia que já estava em Portugal para eu ir para lá. Passar um tempo com ela, ou se eu gostasse eu poderia permanecer lá, ela me ajudaria. Deu todo o apoio, fui para lá, passei o início com ela e a vida em Portugal começou assim. E a sua ida para Portugal, você foi com que idade então? Eu fui com 19, perto de completar os 20. E lá você fez alguma graduação ou você foi mais em questão de cursos de formação profissionais? Como que foi? Quando eu saí daqui, apesar de eu sempre sentir essa busca de querer construir algo na vida, eu não tinha conhecimento de que a vida existia, de que lá fora existe mais, de que se a gente buscar conhecimento existe um mundo fora daquilo que a gente tem dentro da gente, existe um mundo de coisas. Então, quando eu saí daqui, eu era assim muito ignorante, muito limitada no meu pensamento, nas minhas ideias. Eu era limitada nisso. E só depois, ainda indo lá para fora, foi que eu comecei a ver como a vida funcionava lá fora. Passei muito, como se diz, muito perrengue. E eu fui crescendo conforme as quedas. Errei muita coisa fora. Passei por várias dificuldades, desafios, sofrimentos. E cada desafio eu aprendia da pior maneira, mas eu aprendia. E sempre nessa de sentir uma dor e não, eu tenho que ser melhor, e sentir outra dor e não, eu tenho que superar, como que eu faço melhor, como que eu evoluo nisso. Fui descobrindo mais coisas e chegou um ponto que eu comecei a olhar para a minha dor ou para o processo que eu vinha passando e senti que, bom, há pessoas com as mesmas dores que eu, há pessoas que também estão, de certa forma, limitadas, mas eu preciso de ferramenta para ajudar. Então, eu fui buscar a formação na Febracis, me identifiquei logo com o coach integral sistêmico, porque sempre tive vontade de ajudar, e foi assim que eu descobri as ferramentas. E esse Febracis aí era uma empresa de coaching lá de Portugal mesmo, ou era daqui do Brasil? É a maior escola de negócios do Brasil. E eles têm sedes em vários países. Ah, então você fez esse curso em Portugal. Do coaching em Portugal, mas Isso. que era numa empresa brasileira. Exato. Ah, entendi. E eu tava vendo aqui, lendo um pouco do seu livro, até um pouco da sua história, né? Que você fala um pouco assim que você teve uma relação um pouco conturbada, que quase assim que levou você a fazer, inclusive a perder uma herança. Como é que é essa história assim desse relacionamento que fez você quase perder uma herança? Porque acho que algumas pessoas podem passar por algo semelhante e elas têm um pouco de vergonha, receio de comentar, e falar assim, puxa, como que foi passada para trás, alguma coisa assim. Como que foi essa parte aqui do seu livro que eu estava lendo? Eu falei assim, nossa, que interessante, ela passou por isso, passou por uma profunda dor, depressão, isolamento, e ela deu uma volta por cima, escreveu um livro aqui, para poder ajudar outras pessoas que estavam passando pelas mesmas situações. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa história aqui. Quando meu pai faleceu, eu ainda era novinha e estava morando no Mato Grosso. E eu comecei a receber assim, uma certa pressão, porque ele tinha um terreno. Eu comecei a receber uma certa pressão de que eu precisava vender aquele terreno porque tinha impostos e estava atrasado e iriam me tirar aquele terreno se eu não pagasse os impostos. E até da própria prefeitura eu recebia
contatos assim que eu devia vender o terreno e comecei a receber ofertas e eu falava, não, mas eu não quero vender. Não, mas você tem que vender, porque senão você vai perder. Veio aqui uma pessoa que queria fazer uso capião do terreno e eu era menor, eu não tinha conhecimento, as pessoas da minha família, à minha volta, não tinham conhecimento e nisso eu acabei cedendo e vendi o terreno. E a localização desse terreno, você lembra onde era? Lembro. Quem se lembra do meu pai foi um senhor bastante conhecido, o seu Noé, tinha um bar de bambu ali perto da igreja São Francisco. Na frente, o que hoje é o Mercado Estela, de frente. Agora é um estacionamento de carros ali. Uhum. Então ali era do meu pai e acabei então vendendo o terreno. Passado um tempo, eu estava numa relação lá na cidade onde eu estava morando e não sei nem explicar como envolvida com aquela pessoa e no meio familiar dele, como eu vivia sozinha naquela cidade, naquele meio familiar, pai e mãe, me influenciaram a usar parte daquilo que eu tinha num negócio numa empresa que eles tinham ali. E nisso foi que eu perdi, fui roubada, fui enganada e infelizmente isso acontece muito a homens maldosos. Já ouvi muitos casos de mulheres famosas e instruídas que passaram por essa situação. Foi um dos momentos mais, posso dizer, vergonhosos para mim realmente, mas é importante falar que esse tipo de acontecimento, quando acontece com as mulheres ou até mesmo com homens, isso é um tipo de crime. Só que quando acontece, a gente se retrai, a gente se fecha, não vai buscar ajuda, não vai buscar apoio. E a família dele, da pessoa, ficou assim, quieta, não tentou te ajudar alguma coisa? Eles mesmos... Não, porque eles estavam nisso. Tava tudo junto junto. Te passar a perna, olha você vê aí como é que são as coisas. Aí depois disso que você acabou indo para Portugal. Depois passei ali um período muito retraída e ao final de 6 meses, no período entre 1 ano e 6 meses, foi que a história repercutiu. Aí as pessoas perceberam que eu mais uma vez não estava assim no momento bom e outra tia lá de Portugal me convidou para ir para lá e foi tudo assim no momento que eu precisava mesmo de uma mudança. São momentos pontuais. Então vamos dizer que foi a partir dali que você percebeu que estava assim num fundo de poço e que fez você olhar para cima e acreditar que havia uma saída. Na verdade eu não via assim saída, mas de alguma forma eu acreditava que tinha algo mais, algo maior. E foi mais ou menos ali que você começou a ver que poderia ter uma transformação pessoal. Que você precisa ver assim, eu consigo, né, me transformar, me ressignificar com o que foi passando. Lógico que você teve outros momentos ruins, como você comentou também. E aí foi mais ou menos quando você começou a entrar fez o curso de coach lá na Febracis, né? Febracis. E que você começou a ter uma outra visão para fazer como que eu posso transformar a vida de outras pessoas. Pela Febracis. E ali, nesse curso da Febracis, o que você mais chamou atenção assim no curso deles? Quando eu cheguei nessa formação, que foi bem intensiva, eu acreditava que eu ia lá para buscar ferramentas para poder ajudar outras pessoas. E a parte que eu fiquei mais impactada, vou dizer assim, foi que antes da gente aprender a utilizar as ferramentas com outras pessoas, nós passamos pelas ferramentas. Então, nós também primeiro passamos pelo processo, pela transformação, aprendemos a identificar ali limitações, feridas, para só depois aprender a trabalhar com outras pessoas. Então vamos dizer assim que foi ali que você aprendeu a lidar com aquilo que sentimos e de certa maneira para deixar a gente dominar as nossas emoções. Como que eu faço para dominar essas emoções negativas que tinha, aqueles pensamentos negativos? Então essa parte do coach sistêmico te ajudou muito nessa parte. O próprio coach fez aquela transformação contigo. Exato.
E a partir de quando que surgiu então a ideia de você fazer aqui esse livro, Sua Melhor Versão? Eu já vinha passando por esse processo de desenvolvimento pessoal já há alguns anos. E comecei a escrever o livro mais ou menos um ano antes de fazer a formação. O livro ficou um tempo parado. Depois, quando eu fiz a formação, eu comecei a descobrir que aquelas coisas que eu passava tinha nomes e que coisas que eu tinha escrito no livro também tinham nomes e eram ferramentas. Então, depois comecei a me dedicar de novo no trabalho do livro. Fiz uma correção grande nele, um resumo, simplifiquei mais e produzi ele sozinha. E na escrita do livro, qual que foi a emoção assim mais difícil que você precisou aprender a acolher e a se transformar? Não, quando você pensa, nossa, puxa, essa emoção, esse sentimento aqui, para mim está sendo o mais difícil. Um dos sentimentos, assim, para mim mais difíceis, talvez, foi a traição. Porque quando a gente fala de traição, não é só sobre o que o outro fez. Tem muito a ver com o nosso valor, com a nossa percepção do valor próprio. Porque a gente acha que aquilo que o outro fez é porque eu não valho, não sou o suficiente. E não é. E conseguir entender que aquilo que o outro faz é sobre o outro e não tem nada a ver comigo, não tem a ver com o meu valor, com o meu caráter, é um desafio grande, difícil. Com o que ele fez com você, tudo isso, você chegou a pensar em vingança? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas, assim, nada de vingança, coisas malignas, não, isso não. Mas vingança de talvez mulher traída ou coisas assim. Mas esse sentimento de traição muitas vezes não tem nem só a ver com o relacionamento. Às vezes é a traição de um amigo, às vezes é a traição nos negócios, é a traição na família. Nesse sentido, então lidar com o sentimento da traição e aquilo que vem por trás, que é do valor próprio, a gente conseguir separar que a traição do outro não tem a ver com o meu valor, eu não tenho que me diminuir, eu tenho que ver que meu valor que eu tenho meu valor. Esse é o desafio. Porque a gente acaba percebendo assim que às vezes a nossa mente ela passa por algumas transformações e acaba sendo o nosso maior cárcere. E esse cárcere a gente precisa buscar a nossa maior liberdade. E aí aquele momento que você passou ali pensando, nossa, aquela traição no sentido de ter tomado o teu bem, aquilo que acabou ficando te corroendo um tempo e até você perceber, puxa, realmente isso não é comigo, isso é que a pessoa que fez o mal que ela fez pra você. E a gente, de certa maneira, as emoções ficam dentro de nós, a gente fica corroendo aquilo, pensando que nós somos os culpados, e na verdade nós não somos os culpados, né? Porque nós somos reféns do que sentimos. E somos escultores das nossas emoções. Então a gente se torna refém do que nós estamos sentindo e a gente acaba esculpindo uma emoção que muitas vezes pode ser negativa, positiva, e acaba sendo dessa maneira ali. E conta um pouquinho, aqui no livro fala um pouquinho sobre as habilidades sociais. O que mais te ajudou assim a você trabalhar com essas habilidades sociais? Aqui lá o que o coach trouxe para você, até mesmo assim, essas habilidades ajudou você a cuidar do corpo, mente, como é que foi essa transformação? Das habilidades sociais, muitas das coisas eu fui aprendendo com a própria vida. Acredito que principalmente os vendedores têm que dominar as habilidades sociais. Mas, no geral, um dos mais importantes é a empatia pelo outro. A gente não só se colocar no lugar do outro,
mas tentar sentir, perceber o que realmente o outro está sentindo. Depois também conseguir ouvir de verdade o que a outra pessoa diz, o que as outras pessoas estão dizendo. Conseguir estar no momento, aqui, presente, que é um desafio para muitos. Às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está no próximo problema, ou quando eu sair daqui vou fazer não sei o quê. E eu não consigo dar a devida atenção aqui. Então, dentro das habilidades sociais, eu acho que essas são as 3 mais importantes. Ter empatia, saber ouvir, mas tem outras coisas dentro aí das habilidades sociais que para mim também são muito importantes. Você acha que a empatia é uma das habilidades mais difíceis para as pessoas terem? Acho que não é difícil ter empatia. Todo mundo, no fundo, tem a empatia. A questão é que as pessoas, às vezes, não conseguem ceder o tempo de acolher. As coisas, a vida está tão corrida que as pessoas não querem dar o tempo para acolher. Porque eu vejo assim, até às vezes alguns alunos meus, eles comentam assim, eu chego às vezes na sala de aula toda feliz, alegre, eles falam assim, nossa, professora, como é que você consegue toda a aula chegar nessa alegria, nessa felicidade, sempre brincando? E eu sempre comento com eles assim, que essa questão de relacionar-se, de ultrapassar essa energia, não é um dom, mas sim é algo que vem do seu coração e da sua alma. E isso é de cada pessoa. E hoje, no mundo que nós vivemos, parece que a gente acaba encontrando mais pessoas que não querem ajudar ou que não querem ser empáticas, que elas olham para si mesmas, do que elas buscarem ajudar o próximo ou se colocar-se no lugar do outro. Eu vejo hoje um mundo muito individualista. Eu não sei, a partir do que você viveu aqui na história do seu livro, até mesmo da sua história de vida, esse momento que você sentiu uma parte do mundo individualista, que você falou assim, puxa, tá muito individualista, eu tenho que arranjar alguma maneira para eu modificar, para eu me ressignificar. Você chegou a se deparar com isso? Ou se sim, o que você fez para poder lidar com essa situação num mundo tão individualista que nós vivemos hoje? Eu passei muito tempo retraída, buscando o meu desenvolvimento próprio. Nunca fui assim uma pessoa muito social, de ter muitos amigos. Então, sempre, por boa parte da minha vida, eu passei no meu ambiente mais, no meu mundo, mais sozinha. A nível assim da empatia, eu acho que nunca fiquei assim à espera de que as pessoas tivessem empatia comigo. Mas talvez por ter sentido a falta, não ter sentido a falta, mas por hoje ver que eu não tive tanta e perceber que há falta disso, eu tenho tentado levar mais empatia e falar mais da empatia e da importância da gente ser empático com as pessoas. E na sua história de vida aqui, que você comenta até um pouco que você adoeceu profundamente, a questão emocional, física, nesse momento você percebeu o papel da inteligência emocional aqui? Que poderia estar modificando, estar te ajudando a você a recuperar esse ser humano que você dar a volta por cima, e de que maneira que você poderia estar levando mudanças para outras pessoas? O que você viu assim? Que você, ai meu Deus, tudo isso que eu estou passando, eu vou usar essa minha história para mostrar para as pessoas que elas conseguem a se levantar como eu estou me levantando. A partir de que momento que você percebeu você utilizou dessa inteligência emocional para poder mudar?
Então, quando eu comecei a buscar o meu desenvolvimento pessoal, eu não sabia os nomes das coisas, não sabia o nome de ferramentas, eu não sabia que aquele processo, aquela busca de conhecimento que eu estava, que as coisas que eu passei, que eu estava passando e que eu tinha e que eu estava buscando, que tinham nomes. E depois, com a formação, foi que eu fui identificando. E o que mais? Mas o que levou você a escrever o livro? De repente, você falou assim, não, eu vou escrever esse livro como um guia de transformação pessoal, que isso me transformou, e a partir que as pessoas forem lendo esse livro, elas vão ver que elas conseguem encontrar a sua melhor versão. Como que você teve esse, assim, vamos dizer assim, esse estralo assim, ó, eu vou escrever um livro, e nesse livro, que ele seja um guia de transformação, e que as pessoas, a partir da leitura dele, elas possam se ver ou se identificar com algumas coisas que eu vivi e como ele pode ser uma ferramenta para elas estarem se superando. Foi a partir de que momento? Foi dessa história sua, lá, quando esse relacionamento abusivo, ou lá em Portugal também aconteceu mais algumas coisas que você viu assim, não, agora tá uma hora chega de sofrer, quero mudar de vida, não quero isso pra nada, chegou a hora de mudar a minha jornada, então uma mudança radical. Como que foi isso? Porque sempre tem alguma coisa que acontece na vida da gente, assim, chega, tá na hora. Foi mesmo assim, lá em Portugal, de tanto sofrer, um dia eu pensei assim, chega de sofrer, chega de sofrer. Às vezes, acho que Deus ou a vida precisa que você aprenda uma coisa, e ela vai te dar uma lição. E aí você não aprende. Aí a vida volta e te dá de novo aquela lição. E assim vai se repetindo até que você aprenda. E eu precisei levar muitas lições até eu aprender. E assim foi, pelas dores, pelas quedas, pelos desafios, pelos sofrimentos, foi que eu comecei a buscar mais conhecimento. E tudo começou, posso dizer que talvez o estalo disso, tudo começou através da leitura, lendo. Então, as leituras que você foi feita a partir dos temas de coach, de transformação. Mentalidade, desenvolvimento pessoal, emocional, tudo. E quando você se tornou mãe, houve alguma mudança também, essa transformação? Porque eu sempre digo assim, existe uma mulher até ela ser mãe. A partir que ela é a mãe, houve uma transformação que ela é outra mulher. Às vezes, alguns maridos, eles querem aquela mulher anterior, que aquela mulher anterior não existe mais. A partir que nasceu um filho, é outra mulher. Porque tem outras prioridades, outras responsabilidades que não é mais. Como se fosse assim, morresse uma mulher e nascesse uma nova mulher. A partir que você se tornou mãe, também te ajudou, né, você nessa escrita desse livro, a você finalizar, porque você finalizou ele quando? Aqui, acho que foi você publicou ele esse ano. Sim. Mas você chegou a finalizar ele quando? Finalizei ele por volta de março desse ano. E você sendo mãe também ajudou a você a pensar e ter uma outra visão diferente da vida, dessa transformação pessoal também? Como é que foi? Ser mãe me fez mudar a nível de visão, de dizer assim, não, eu não posso ter essa vida de antes, agora eu tenho que me mover por propósito e por ele. Realmente, a vida deixa de ser para nós e passa a ser por eles. Tudo aquilo que a gente faz passa a ser para o filho. Então, muitas vezes acredito que a chama da minha missão e da minha força interior vem da busca de construir uma vida melhor e um futuro melhor para o meu filho. Tudo à volta do meu filho, E ele tá hoje com quantos anos? Hoje ele tem 8 anos. E como é que ele chama? Rui. E vocês agora estão no Brasil e a primeira vez que o Rui veio pra cá?
Não, já veio outras vezes. Ah, já veio outras vezes? Já. E o que ele comenta, assim, das diferenças? Até mesmo, querendo ou não, ele tá tendo uma transformação pessoal ali, porque ele vem dos costumes europeus, chega aqui, vem com costumes completamente diferentes, ele acaba tendo que fazer a sua transformação pessoal. E como é que tá sendo essa transformação dele aqui no Brasil? Você tá auxiliando ele por meio das técnicas do coaching também? Quais as diferenças que ele tá mais notando diferença? O que o Rui fala assim, mamãe, lá na minha escola acontece tal coisa que não acontecia em Portugal. O que acontece assim que você vê as transformações são contínuas que tem que ter? Ele tem que ter aquela resiliência, vamos dizer, uma criança de 8 anos tem que ser resiliente o tempo todo, um câmbio, uma mudança de cultura muito grande. Como é que vem sendo essa transformação tua juntamente com ele, nesse processo educacional e social aqui no Brasil? Tem muitas diferenças mesmo, dos costumes, do dia a dia, da escola, de outras crianças, das brincadeiras, comidas, tudo é diferente. Mas para ele tem sido fácil. Ele gosta muito do Brasil, já veio para aqui outras vezes e ele sempre gosta de estar aqui, porque aqui temos família, ele tem primos, tem mais convívio com a família. Então, tem sido fácil, porque a gente gosta daqui, né? Somos daqui. E às vezes a minha mãe brinca com ele em casa, assim, português. E ele responde assim, eu sou brasileiro. Então, tem sido um bom momento. O que ele percebeu mais de diferença, assim, da escola daqui do Brasil, da escola de Portugal? Bom, na escola dele, que ele está agora, os horários, a rotina na escola, a refeição do lanche, aí ainda não se adaptou muito bem. Lidar com outras crianças, as brincadeiras, o interagir. Como lá na escola que ele estava, ele começou aí quando ainda era berçário, ainda era bebê, então ele foi crescendo ali com outros bebês, com outras crianças. E agora ele chegou aqui onde já são todos grandes. Então para ele começar a criar vínculos e fazer amigos tem sido um desafio. Bem mais difícil do que lá. É. E tem algum ponto assim diferente que te chamou a atenção, que ele fala, mamãe, na minha escola lá em Portugal era assim e aqui é desse jeito? Tem um ponto específico? Olha, hoje eu fiquei sabendo que aqui na escola ele acha diferente, que os meninos falam muitos palavrões e brigam. E lá em Portugal não tinha nada disso. Não, sem palavrões e sem brigas. Você já vê uma cultura que eles sabem por que lá não pode falar palavrão e aqui pode, mesmo sendo corrigido, né? Então tem essa questão cultural muito grande. Voltando um pouquinho lá pro seu livro, tem um capítulo que você fala da sua voz, da sua comunicação verbal, o seu posicionamento pessoal. O que você quis trazer aqui nessa parte do seu livro? Tem esse impacto psicológico das palavras, dessa comunicação, que ela muda as pessoas, que elas tocam, ou ela, de certa maneira, ela também machuca, vamos dizer assim, conforme ela é dita. O que você tem para falar para nós com relação a essa parte da comunicação verbal e o posicionamento pessoal da pessoa que você traz aqui do seu livro? Quando a gente se relaciona com pessoas, a gente precisa ter um pouquinho de consciência daquilo que a gente fala, principalmente quando a gente trabalha com internet. Então, ter cuidado com aquilo que a gente fala, com como a gente se posiciona, como a gente se relaciona com as pessoas. E para quem busca o desenvolvimento pessoal, esse é um caminho importante, porque sempre que eu for para a área profissional, eu preciso estabelecer uma boa relação com os profissionais, com os patrões ou com a empresa que eu for. Então, a minha comunicação, a minha presença importa.
pelo menos o mínimo de ter a consciência do como eu vou conversar com você, com respeito, usar boas palavras, evitar ali as gírias e os cacuetes, os jargões, falar normal, não é falar bonito ou falar aquelas palavras técnicas e difíceis, não, só falar com respeito com as outras pessoas, se portar bem, respeitar o ambiente que a gente vai, respeitar as pessoas desse ambiente, saber estar nos ambientes, saber estar com as pessoas. Eu gosto muito desse assunto, porque muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, das roupas, que a gente tem que ter atenção às roupas quando vai em certos lugares, tem gente que torce o nariz. Porque roupa não determina isso, não determina aquilo. Realmente, não. Mas quando a gente vai numa farmácia, a gente sabe quem é a atendente pela roupa que ela está usando. Se a gente vai no hospital, a gente sabe que essa pessoa trabalha no hospital pela roupa que ela está usando. Quando a gente vai numa festa, todo mundo usa roupa de festa. Na academia, roupa de academia. Estamos aqui no momento que é uma conversa. Eu não poderia vir aqui com um vestidinho curto e um super decote, porque não convém. Então, ter essa atenção. Isso envolve muitos caminhos ali dentro das habilidades sociais. E ainda dentro do poder das palavras, tudo aquilo que a gente fala tem um poder. E tem pessoas que não têm consciência de que aquilo que ela fala é semente. Tudo aquilo que eu falar, seja bom, seja ruim, eu estou jogando sementes. E quanto mais eu falar, mais eu vou regar. E se eu estiver falando coisas ruins, aquilo que é ruim, eu vou estar germinando. Agora, se eu falar coisas boas, eu vou estar germinando coisas boas. Então, esse seria o sentido ali das palavras. Dos treinamentos de coaching que você fez, dessa parte de posicionamento, vestimenta, todas as formações que você fez, como é que eles veem a questão do comportamento das pessoas, as vestimentas delas nas redes sociais, até mesmo no caso de contratação futura de alguma empresa? Porque hoje a gente vê que tem várias empresas que eles buscam isso, buscam perfis das pessoas, os candidatos nas redes sociais, e alguns acabam sendo, às vezes, não chamados, não convocados, ou às vezes são eliminados, até mesmo poder mostrar o tipo de vestimentas ali em suas redes sociais não apropriadas, porque querendo ou não, o funcionário leva a imagem da empresa. Como é que você, nos seus treinamentos, nessa questão também de transformação pessoal, vê essa questão a sua vestimenta como um posicionamento? Como que você vê essa parte? Como que as pessoas deveriam de estar postando em suas redes sociais para elas mostrarem melhor um posicionamento, um comprometimento que pode ter? Porque às vezes a gente vê muitos jovens postando com bebidas, festas o tempo todo, e o que elas querem então transmitir? Como é que você vê essa parte? O que a vestimenta auxilia você no posicionamento hoje? Eu acredito que as redes sociais hoje já começam a ser parte do currículo, porque quando a gente quer saber quem é uma pessoa, onde a gente vai buscar? Em primeiro lugar, no Instagram, a gente quer olhar o perfil da pessoa, a gente quer ver o que essa pessoa faz, o que essa pessoa, onde que essa pessoa frequenta. E ali a gente vê tudo, a gente vê as roupas, a gente vê as festas, a gente vê qual é o estilo de vida da pessoa. Então, acredito que o Instagram hoje faz parte do currículo. E uns dias atrás, eu vi o vídeo de uma moça que ela começou a gravar um vídeo dizendo que ela estava indignada porque tinha ido numa empresa fazer uma entrevista de trabalho, e a pessoa que recebeu ela olhou para ela e disse assim: olha, infelizmente você não se enquadra no nosso perfil. E ela ficou super revoltada. E ela perguntou: mas por quê? E ele disse que ela não se enquadrava na cultura da empresa. Ele reparou ali a roupa dela, ela se sentiu muito menosprezada, e é claro, ninguém se sente bem, ninguém gosta disso, é desconfortável.
E foi embora, muito chateada com aquilo. E depois ela mostrou, falou assim, olha, eu tô normal, ela tava usando uma camiseta preta, uma calça jeans, com vários rasgos. Ah, eu cheguei a ver esse vídeo. Então, a parte de cima, quando você olha, até que tava perfeita. Mas quando você olha aquele monte de rasgado, você parecia que ela tava indo pra uma festa night. Ali. Então, se talvez ela tivesse ido pesquisar mais sobre a empresa, procurado o perfil da empresa, visto como as pessoas daquela empresa se vestem e tentado se alinhar ao padrão, ao estilo daquela empresa, à cultura, talvez ela tivesse tido, assim, uma hipótese maior. Uma oportunidade de mostrar as habilidades que ela tinha. Às vezes as habilidades eram muito boas, mas o impacto da primeira imagem ficou. Exato. Então é aquela assim, até aqui os primeiros segundos, a imagem que você cria na mente da pessoa. Porque depois para você mudar aquela imagem demora bem mais do que aquela primeira imagem que nós vemos. É isso. E eu tenho uma história também engraçada, que quando aconteceu eu não tinha consciência, mas hoje em dia, quando eu olho para trás, faz sentido. Que quando eu me mudei então para o estado do Mato Grosso, para Mundo Novo, fui lá em busca de trabalho. Lá tinha muitas fábricas de costura e eu fui pensando que poderia ter algum trabalho nessa área. E cheguei na cidade, eu precisava de umas roupas, eu ia fazer entrevista de trabalho, eu precisava de roupa. E comprei uma calça jeans, como lá tinha muitas fábricas, então o jeans era barato. Então estava usando uma calça jeans, acho que um tênis e uma camiseta branca, básica. Mas estava bem. Então usei aquela roupa, fui para uma entrevista de trabalho e depois fui saber que eu tinha passado na entrevista de trabalho. Mas só muito tempo depois foi que eu percebi que aquela roupa que eu estava usando, aquela calça jeans, tinha a etiqueta da marca da empresa, era daquela fábrica. Olha que interessante. E eu fui contratada. Você estava usando, assim, conscientemente você foi com a marca da roupa. Eu não sabia, não tinha me percebido, aquilo foi um acaso. Mas hoje eu vejo que faz sentido, sim, a gente pesquisar qual é a cultura da empresa antes de ir lá para a entrevista e estar alinhado com aquele ambiente. Então, a roupa, sim, é importante. E até o que mesmo mostra nas redes sociais, né? E o que mostra nas redes sociais. Agora, até para ouvir dizer nas notícias que um dos critérios para o visto para os Estados Unidos é pesquisarem se a gente fala mal dos Estados Unidos. Não sei se você viu isso. Ver isso daí, mas já é algo sério. Se você fala mal do meu país, o que você quer vir pra cá? É isso. Então tem isso daí também. É uma coisa interessante, um ponto a mais para as pessoas tomarem cuidado agora aí nas suas redes sociais. Conta um pouquinho ali do teu livro. Tem um termo em inglês que é muito... Agora essas terminologias em inglês estão muito em alta. O mindfulness. O que é isso? Para que é utilizado isso? Conta um pouquinho para nós aí que benefícios ele traz, o que é essa sigla, esse palavrão em inglês aqui, vamos dizer, é uma palavra bem grande. E como praticar ele no dia a dia? Conta um pouquinho para nós sobre esse mindfulness. Como a vida está sempre cada vez mais acelerada e a gente está com 10 coisas na cabeça para fazer, muitas vezes está aqui agora, ou está em casa com o filho, ou está no encontro, no almoço de família, é difícil para algumas pessoas conseguirem se concentrar nesse momento aqui agora, porque a cabeça está acelerada. E uma mindfulness é conseguir trazer atenção plena para esse momento, conseguir esvaziar um pouco a mente, silenciar esse ruído, trazer você para esse momento aqui, agora, acalmar a mente. E uma das maneiras mais simples de praticar isso, às vezes é no dia a dia, por exemplo, na louça. Você está lavando ali uma louça e você começa a perceber o seu movimento. A sua mão, você sentir
esse movimento circular que faz, a outra mão, sentir as mãos, sentir os pés, por um momento sentir a respiração, o ar entrar, o ar sair. Só da gente conseguir focar a atenção para suas mãos, para o seu corpo, para a respiração, isso já desacelera, limpa. Então o mindfulness é isso, atenção plena, aqui, agora, conseguir silenciar um pouquinho a mente. Uma concentração. Algumas pessoas acabam utilizando a música para isso, né? Sim. Para você se concentrar, assim, acalmar suas emoções, ter um equilíbrio da mente e emoções. Eu acho que, pelo menos comigo, a música funciona muito. Dá uma equilibrada, assim. Por isso que eu falo que eu me apaixonei pela música aí. E sem dizer também que quando a gente está naquele silêncio da mente, acaba sendo um remédio pro corpo sempre que ele estava esperando, né? Ele precisa daquele momento ali. E continuando essa parte do teu livro aqui também, você fala um pouco das armadilhas do ego. O que é essa questão das armadilhas do ego? Que traz da arrogância, inveja, a falta da humildade que bloqueia as emoções e a evolução das pessoas. Como é que você vê essa parte aqui que você traz aqui? A humildade que liberta, a arrogância que isola, a inveja que paralisa. E a gente estava lendo assim, achei muito interessante essa parte aqui do seu livro. Eu acho que seria interessante até trazer aqui para os nossos telespectadores essa questão. Porque é algo muito importante, humildade, arrogância, inveja. E hoje a gente vê que a humanidade ela convive com isso sempre conviveu com isso. E o que você traz um pouco aqui para nós nesse teu livro, da sua melhor versão? A inveja, eu acredito que é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. E é tão pesada que toca até no material. E o pior é que a pessoa não quer aquilo que você tem. Isso é uma energia horrível. Ela não quer que você tenha. Então, a gente conseguir identificar esse tipo de padrão e corrigir e buscar ser melhor, evitar esse tipo de sentimento, é um dos caminhos para a gente buscar evolução. E a arrogância também, o ego, a gente buscar sempre a evolução, buscar o lado positivo e não se prender nesses sentimentos. E o que seria nessa conclusão que você traz? Você fala sobre o jardineiro da mente. Esse jardineiro da mente, ele faz o quê? Que você tenha que buscar alguma resiliência com relação desses 3 sentimentos? O que seria esse jardineiro da mente? Vamos dizer assim. Sempre que a gente identificar algum padrão negativo, sentimentos negativos, pensamentos ruins, que a gente é o nosso jardineiro, o jardineiro da nossa mente. Então a gente precisa cortar. Então isso é só uma referência, seja o jardineiro da sua mente, que essas ervas daninhas, os sentimentos ruins, que a gente corte e cultive os bons. Interessante isso daí. Até agora me fez relembrar que uma psicóloga, colega minha, ela sempre fala com relação à inveja. Que existe uma doença, que agora eu não me lembro o nome corretamente, certamente o nome dessa doença, relacionada à inveja. Ela comenta muito assim, que a pessoa que ela tem inveja, ela certamente ela sofre com a inveja. Por quê? Ela quer ter o que você tem, mas não quer apenas a questão financeira, mas aquela sua vida perfeita, sua felicidade, as pessoas ao seu redor, e ela quer aquilo para ela. Ela não consegue aquilo. Como ela não consegue aquilo, ela começa a criar, te difamar, fazer coisas ruins, para que você que tem aquilo, você comece a perder aquilo. Então isso é uma doença, não sabia, achei muito interessante, agora não lembro, vou tentar encontrar o nome dessa doença que está envolvida com a própria inveja. A inveja que a pessoa tem do outro. Ela não consegue viver a vida dela, ela quer viver a sua vida, porque a sua vida é tão perfeita perante a dela,
que ela não aceita que você tem aquela vida. E ela começa a te prejudicar de tudo de qualquer maneira, porque se eu não tenho, você também não vai ter. E essa energia é tão ruim que ela vai para aquilo que é material. E tem gente que não acredita. Mas aquilo vai pro material. Outro dia, uma mulher foi elogiar o cabelo da minha mãe. Ela pegou o cabelo da minha mãe assim e falou assim: nossa, que cabelo tão bonito. Ai, o meu tá aqui tão feio. Minha mãe chegou em casa, o cabelo dela tava assim. Teve uma outra vez que uma mulher ficou olhando tanto para os meus pés que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. E aí, fui sair com o meu irmão para ir no mercado buscar alguma coisa. Mas quando eu fui sair do carro, arrebentou meu tamanco. Nossa, olha só, a energia da pessoa já é... Vai pro físico. Ruim. Então, a gente precisa cuidar quando a gente começa a olhar para a vida de outra pessoa, para que seja com bons sentimentos. Porque é uma energia ruim. O invejoso, tanto ele te transmite aquela energia ruim, que acaba adoecendo a outra pessoa, mas ele não percebe que ele também adoece, que ele tá doente o tempo todo. E as coisas acabam sendo psicossomáticos. Vai vindo nela com o tempo, vai... E ela, às vezes, ela vai perceber bem depois, né? Essa questão aí. Bom, eu queria ver com você, aqui para nós estamos entrando nos finalmente aqui do nosso episódio de hoje, do nosso podcast. E eu queria ver com você que mensagem final que você poderia deixar para nós com relação da sua transformação pessoal, da sua melhor versão, que escuta ativa, que às vezes nós precisamos ter um pouco mais, e uma missão que você acha que a sua história pode compartilhar com o mundo. Então eu queria que você mais ou menos deixasse uma mensagem final aí para nós, com relação até mesmo desse teu guia de transformação pessoal, a sua melhor versão, o que as pessoas podem perceber com o seu livro, o que você quer que traga isso, qual que é essa verdadeira transformação, se ela acontece ou não acontece, quando mudamos por fora ou quando despertamos por dentro. Então o que você, Tinara Fabrini, deixa para nós aqui uma mensagem com relação à sua transformação pessoal e para sua melhor versão? Eu sinto assim de coração para dizer para quem está ouvindo esse momento que não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha de onde você veio, tenha gratidão, porque cada desafio, cada momento difícil faz parte da sua história, é a sua vida, e cada momento molda a nossa identidade, e a nossa força vem disso, de cada momento de superação, e não ter vergonha em nenhum momento da nossa história. E é sempre possível melhorar, é sempre possível buscar a nossa melhor versão, dar o melhor de nós a cada coisa que a gente for fazer. Se eu vou falar com alguém, então eu vou falar da melhor maneira possível. Se eu vou trabalhar hoje, se eu vou prestar um serviço hoje, um trabalho social, eu vou dar o meu melhor nesse momento. Fazer tudo aquilo que a gente for fazer com amor. Dar o melhor que a gente tem, dentro das condições que a gente tem, da melhor maneira possível. E essa mensagem é interessante, que as pessoas, tudo elas falam assim, é difícil isso, é difícil aquilo, mas tudo na vida é difícil. A gente, não é todo mundo que nasce num berço de ouro, a maioria não nasce, então a gente tem que, aquela coisa, olhar para o lado positivo e tentar verificar de que maneira a gente pode fazer e transformar a nossa vida. Então eu achei muito interessante, agradeço a sua presença aqui, de ter vindo compartilhar esses conhecimentos aqui, e espero encontrá-la novamente em outras oportunidades, na sua próxima versão do seu livro, tá? E gostaria de falar aqui para os nossos telespectadores, lembrando que o podcast Gestão Inteligente é um projeto institucional do Instituto Federal do Paraná, aqui do campus de Assis Chateaubriand, um projeto de extensão que envolve professores, alunos e comunidade externa. E nós estamos no episódio hoje, então, com Tinara Fabrini, falando sobre sua melhor versão, nessa publicação do seu livro, um guia de transformação pessoal.
Você que ainda não teve a oportunidade de ler o livro, entre em contato aqui com a Tinara. Qual que é o seu Instagram para o pessoal ali, os telespectadores quiserem adquirir o livro? @Tinara_Fabrini. Então você que adorou aqui hoje a nossa entrevista com a Tinara, entre em contato com ela. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, ela está aqui de coração aberto para responder as perguntas de vocês. E para vocês também estarem aqui adquirindo um livro com a Tinara, ou se querem contratar ela como a coach de vocês para fazer a transformação pessoal. Às vezes você que está aí em casa precisando de uma transformação pessoal, não sabe como alcançar a transformação, muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, sempre precisamos de alguém para ajudar. Tem aí a Tinara Fabrini para estar auxiliando vocês, tá bom? Agradeço vocês por estarem conosco hoje nesse episódio com Tinara Fabrini e aguardamos vocês nos próximos episódios aqui do podcast Gestão Inteligente. Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau!